Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre práticas corporais de aventura, e a gente vai estudar um pouquinho mais os ambientes aonde essas práticas podem acontecer. Vamos lá? Entender um pouquinho melhor o que são essas práticas? Então lá, nosso objetivo é compreender onde podem ser desenvolvidas práticas corporais de aventura, tá? Levando em conta que quem pratica, essa atividade corporal de aventura deve sempre ter um certo cuidado com o local da prática, para não destruir o local da prática, para que aquele local seja preservado, né? Então, quem gosta de práticas corporais de aventura tem também que ter uma responsabilidade ecológica com a preservação dos locais onde essa prática vai acontecer, ok? Então, quais ambientes as práticas corporais de aventura podem ser desenvolvidas? Aqueles ambientes que propõem um contato com a natureza, né? Uma das propostas das práticas corporais de aventura é aumentar esse relacionamento do homem com a natureza e o homem ser desafiado pelo ambiente da própria prática. Por isso a gente precisa de ambientes o mais selvagem possível para essas práticas, tá bom? Você sabe o impacto que as práticas corporais de aventura podem causar no meio ambiente? Aí é que está a responsabilidade de quem realiza essas práticas, tá bom? Se essas práticas elas têm que ser pensadas de uma forma a preservar aquele local onde ela está acontecendo e não para destruir esse local. Por isso que eu falei para vocês que o praticante, o esportista das práticas corporais de aventura, ele também deve ser um ecologista, ele deve atuar na preservação desses ambientes naturais, ok? Continuando então, práticas corporais de aventura exploram expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Então a gente tem aqui várias combinações. O ambiente em si, ele já propõe um desafio, certo? O praticante, ele aceita esse desafio, ele vai superar esse desafio, mas não de uma forma simples. Ele vai superar esse desafio superando os próprios limites dele próprio, tá? Então ele vai fazer uma manobra diferente, não é só saltar por um buraco, por exemplo, mas é saltar por um buraco fazendo uma manobra, certo? Essa que é a ideia da aventura, da prática corporal de aventura. Você combinar a execução técnica de movimentos aos desafios do próprio ambiente daquela prática, ok? Podemos diferenciá-las com base no ambiente de que necessitam para ser praticadas. Então, nós vamos ter práticas que são essencialmente pensadas para o ambiente urbano, tá? Algumas e outras que são pensadas essencialmente para a prática junto à natureza, tá? Por exemplo, não dá para fazer rafting na cidade. A gente precisa de um rio com correnteza, com um certo volume de água, com um certo desnível, para que você tenha uma corrente contínua para fazer o rafting, certo? Mas para fazer o skate, você não vai conseguir fazer skate num descampado, numa trilha de terra. Você precisa, para fazer skate, de uma pista de calçada, de um espaço urbanizado, onde você tem um piso liso para que o skate possa escorregar, para que o skate possa rodar. Então, de acordo com o ambiente que a prática necessita, ela pode ser ou urbana ou da natureza, ok?
As práticas corporais de aventura na natureza são realizadas em ambiente natural, tendo contato direto com a natureza e com o meio ambiente. Caracterizam-se por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante, na geração da vertigem e do risco controlado. Por exemplo, na canoagem, na tirolesa, no rapel, no arvorismo, no mountain bike, entre outros. Então a gente tem o risco, esse risco, todas as práticas corporais de aventura nós vamos encontrar, certo? Esse risco ele é calculado, ele é pensado, certo? E ele está relacionado ao ambiente. O próprio ambiente já propõe esse perigo, esse risco, tá? Aqui, esse risco está relacionado à natureza. E daí a gente tem as urbanas. Olha lá. As práticas corporais de aventura urbana são realizadas em cidades, em meios artificiais naturais. Nossa, como que é isso? Um meio artificial natural. Um meio artificial, por quê? Porque foi construído pelo homem, tá? Natural. Por que natural? Porque faz parte do ambiente urbano das grandes cidades. Por exemplo, uma praça, certo? Uma praça, ela tem a característica da construção da praça, então ela não chega a ser natural, ela é uma construção artificial, mas incorporada na cidade, ela é um espaço natural da cidade, tá? Essas práticas, elas podem ser também indoor, daí num ambiente totalmente fechado e controlado, tá? Essas práticas urbanas exploram a paisagem de cimento, para produzir as mesmas condições de vertigem e de risco controlado, que a gente viu nas práticas lá com a natureza, tá? Como exemplo, a gente pode falar aqui, ó, do parkour, do skate, da BMX freestyle, que é aquelas manobras com a bicicleta, né? Então você tem essas práticas que elas se adaptam melhor ao ambiente urbano, porque elas necessitam dessa estrutura urbana, dessa estrutura construída, tá? Enquanto que outras práticas, elas vão acontecer, vão se adaptar no ambiente natural, porque elas precisam daquela estrutura, daquela imprevisibilidade do ambiente natural, ok? Práticas corporais de aventura e seus ambientes. Assista ao vídeo disponível no link abaixo e vamos identificar em que ambientes as práticas corporais de aventura são desenvolvidas. Pessoal, esse vídeo é, da hora, tá? Vale a pena assistir, então eu vou dar uma paradinha aqui, um tempinho, para que você pelo menos copie o link e possa assistir num outro momento esse vídeo que vale a pena, tá bom? Tempo para vocês então.
E aí, pessoal, não esqueça de assistir o vídeo, tá? Tem coisa muito legal ali, atividades que você nem imagina que existam e são bem bacanas, né? Umas atividades ali de muita aventura, muito radicais mesmo. Vale a pena dar uma olhada, tá bom? Continuando aqui, vamos pensar então mais um pouquinho? Você acha que as práticas corporais de aventura causam impacto no meio ambiente? Quais são prejudiciais ou não? Opa, então vamos voltar aqui, vamos pensar um pouquinho, conversar naquela questão de preservar o meio ambiente. Veja que a proposta da prática corporal de aventura é de colocar, né, a pessoa, o esportista, o atleta, em contato direto com a natureza. Por exemplo, a corrida de orientação. A corrida de orientação é uma corrida que explora um ambiente natural, tentando causar o menor impacto possível naquele espaço, tá? Então ela é uma prática corporal de aventura que tem o cuidado de zelar por aquele ambiente, tá? Outras práticas, a gente às vezes fica um pouquinho na dúvida, né? Por exemplo, a prática da tirolesa. Para poder realizar a tirolesa, você tem que instalar toda uma estrutura de cabo, de segurança para realizar aquela prática, tá? Então, essa instalação dessa estrutura vai gerar um ambiente, vai gerar uma transformação naquele meio ambiente, tá? Então, são essas transformações que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá bom? As práticas corporais de aventura, elas têm que sempre se orientar pela preservação dos lugares, tá? E não pela depredação, pela destruição dos lugares. Não vale a pena eu destruir um local, né, o meio ambiente de um local, só para que eu tenha ali alguns minutos, alguns segundos de prazer, de aventura, né? A minha primeira ideia tem que ser o de preservação. Então a gente deve buscar exatamente essas práticas que têm essa responsabilidade ecológica de preservação dos ambientes, tá bom? Se a gente preservar, a gente vai poder voltar outras vezes naquele ambiente e ter novas experiências, ok? Continuando então, falando então das práticas corporais de aventura na natureza, as práticas corporais de aventura praticadas na natureza envolvem a superação de obstáculos geográficos, que são obstáculos naturais do próprio local, tá? Se caracterizam por explorar as incertezas do ambiente físico naturais, sob a influência do sol, da chuva, do vento, da neve e outros elementos, tá? Por exemplo, se você pega uma prova, né, uma prática de cicloturismo, vamos pegar uma atividade bem simples. Cicloturismo, o que é o cicloturismo? Você pegar a sua bicicleta e andar por trilha e conhecer lugares e pessoas diferentes. Mas só isso de se deslocar pela trilha, você vai encontrar obstáculos nessa trilha. Material solto, pedra, buraco, barro, né? Às vezes pequenos animais, um riacho que você vai ter que passar que não tem ponte. Então, esses obstáculos naturais é que são o desafio dessa prática de cicloturismo, né? Então, uma das atividades mais simples que a gente pode fazer com uma bicicleta, né, é o cicloturismo. Vale a pena experimentar e conhecer o que você vai. A imprevisibilidade está. O que eu vou encontrar no meu caminho, né? Saindo da minha cidade, indo até uma outra localidade, não pela estrada normal, mas por trilhas passando pelo campo. Essa imprevisibilidade, essa mudança no terreno que vai compor a sua prática de aventura, tá bom? Relacionada à natureza. Já nas urbanas, as práticas corporais de aventura urbana surgiram como adaptação das atividades realizadas na natureza para o espaço das cidades. Reelaboram o uso e deslocamento nesses espaços para extrair deles as experiências de quebra da rotina, além de experimentar novas sensações por meio do movimento corporal. Vamos ficar na bicicleta, né?
Então a gente falou do cicloturismo feito nas trilhas. Aqui a gente tem as corridas de BMX, que são realizadas aonde? Numa pista própria, construída, né? Então a pista, mesmo ela sendo de terra, ela foi construída. Os obstáculos que nós vamos encontrar nessa pista foram construídos por tratores, por máquinas, tá? Então, o desafio está em vencer aqueles obstáculos que não são obstáculos naturais, são obstáculos que foram desenhados. Então, a pista, existe um projeto de construção daquela pista, então você realiza a prova, a disputa, é você vencer aqueles obstáculos propostos na pista e também os seus adversários, tá? Então, essa é a diferença aí do ambiente natural, aonde eu não mexo nos obstáculos, né? Eles são próprios do local, e ambientes urbanos, aonde sim eu tenho o controle do caminho que eu vou fazer, desses obstáculos que eu vou vencer, ok? Agora sim, nossa atividade mão na massa. Qual vai ser a nossa atividade mão na massa? Ó, a proposta é o seguinte: dividir a turma em 4 grupos. Um grupo por vez sorteará uma prática corporal de aventura, a qual deverá ser representada com gestos e expressões corporais. Os demais grupos têm que descobrir qual é a prática corporal de aventura que está sendo representada e em qual ambiente é desenvolvida, terrestre, aquático ou aéreo. Então, para isso, você vai precisar, é como se fosse uma brincadeira de mímica, um jogo de mímica. Então, você vai precisar de uns cartõezinhos, ou com o nome da prática, ou ficaria mais legal se você tivesse uns cartões com as imagens da prática, como se fossem cards. Você vai lá, sorteia esse card, tem uma imagem, você vai fazer a mímica dessa prática. E os grupos vão ter que adivinhar qual é a prática e dizer qual o ambiente onde ela acontece. Ok? Tempinho então para vocês copiarem aqui a proposta do trabalho e a gente já volta.
E aí, pessoal, espero que vocês se divirtam bastante aí com essa atividade da mímica e possam explorar um pouquinho mais o conhecimento dessas práticas corporais de aventura, tá bom? Por aqui a gente vai encerrando, lembrando daquilo que a gente aprendeu. Então, as práticas corporais de aventura geram uma aproximação entre o indivíduo e o meio ambiente, são praticadas em ambientes aquáticos, aéreos ou terrestres e também podem ser praticadas tanto no meio urbano quanto em contato com a natureza, lá na natureza. Beleza? Ficamos por aqui então. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.